Olá, seja bem-vindo ao canal Massotti Brasileiro. Meu nome é Gabriel Massotti e aqui no nosso canal a gente trata sobre os direitos dos pacientes, seja em relação ao SUS, seja em relação à operadora de saúde, em garantir efetivamente esse acesso que é tão importante. No tema de hoje a gente vai falar sobre câncer. E eu não tenho como falar sobre esse assunto sem falar um pouquinho sobre a minha história. Aos 26 anos eu fui diagnosticado com leucemia aguda, já com 98% das células tomadas pelo câncer. Eu era um excelente advogado naquele tempo de 2011, em outras áreas do direito, como direito administrativo, direito público, e me vi desafiado a uma noção muito peculiar. Como ter acesso a tratamentos de alto custo, sendo que o câncer, em regra, são os tratamentos de custo mais elevado dentro da medicina. Como eu apanhei? Como foi difícil essa jornada? Como foi difícil entender efetivamente a quais direitos eu tinha acesso, que tipo de medicamento eu poderia ter acesso, o que eu teria que custear do próprio bolso, e entender esse novelo de ordenamentos jurídicos que falam, que tratam sobre o câncer, foi desafiador. Hoje, com muito orgulho, curado após ser transplantado de medula óssea, um dos mais complexos procedimentos conhecidos pela medicina, eu tenho orgulho em dizer que eu tenho profundidade em toda a legislação que trata sobre o assunto e posso trazer hoje para você tudo que envolve o direito do paciente em relação ao câncer. A primeira pergunta, e a mais perguntada, a mais trazida por todos os nossos ouvintes é: afinal, que direitos que eu tenho ao ser diagnosticado com câncer? E aqui, meu irmão, eu quero te trazer uma perspectiva muito clara. O câncer hoje, a pessoa com câncer hoje, é o que tem o maior nível de proteção da legislação em todo o nosso país. Eu vou dar um exemplo para que você consiga entender a profundidade desse direito. As pessoas que têm o diagnóstico de câncer têm uma proteção que permite, inclusive, ter acesso a medicamentos, que a gente chama dos antineoplásicos, de uso oral, para usar em casa, tendo a operadora a obrigatoriedade de fornecer essa medicação. Essa é uma prerrogativa que hoje não é estendida para outras doenças graves, inclusive que a gente tem uma crítica severa em relação a isso. Não é porque a pessoa tem uma doença grave que não seja câncer que ela não deva ter os mesmos direitos de tomar o medicamento em casa ou em regime ambulatorial. Então, se você tem câncer, saiba que se você precisa de um medicamento de uso oral para tomar em casa, através de uma pílula, você tem direito a esse medicamento. Mas por que mesmo assim as operadoras insistem em negar tratamento? Porque efetivamente, como nós já falamos em vídeos anteriores, a negativa compensa para a operadora. Em primeiro lugar, a maioria dos pacientes não entra com ação judicial e assim eles economizam. Em segundo lugar, se o paciente não toma o medicamento, a tendência é que ele venha ao pior cenário, venha inclusive a falecer. De novo, a operadora não é onerada. Ou quando isso acontece, simplesmente o juiz manda fornecer e aí ela prefere correr esse risco. Na última hipótese, a pessoa entra contra o Sistema Único de Saúde, onerando os já tão combalidos cofres públicos e, de novo, a operadora não tem que custear. Então saiba, se você tem uma operadora de saúde e se você está enfrentando o diagnóstico de câncer, eu, enquanto profissional e enquanto paciente que já fui e ainda sou em alguma perspectiva, você tem direito de acessar todo e qualquer medicamento que tenha sido indicado pela autoridade médica para tratamento do seu diagnóstico. Esse é um direito que vai ser consagrado não só pela Constituição Federal, mas por toda a legislação infraconstitucional que te garante, que te entrega esse direito de ter um tratamento efetivo. E uma das perguntas que a gente recebeu no nosso canal foi a seguinte: como que eu faço para o meu tratamento de câncer ficar mais barato? Eu tenho uma notícia muito ruim para dar. Todo o tratamento de câncer é caro. Mas a notícia boa também é importante. Ela não tem que sair do seu bolso. Hoje, o nosso sistema garante que o tratamento integral do câncer seja custeado ou pelo Sistema Único de Saúde ou pelo plano de saúde. Ou seja, esse dinheiro não tem que sair do seu bolso. E essa é uma notícia importantíssima, porque conhecendo e sabendo que isso acontece, a gente tem que falar o seguinte: nossa, eu vou ter que comprar um remédio muito caro.
Essa afirmação ela tem que ser seguida da seguinte pergunta: por que eu tenho que pagar por esse remédio? Se o advogado, Gabriel Massotti, acabou de me afirmar que não tem que sair do meu bolso. Eu estou te afirmando, e é uma afirmação peremptória. O tratamento do câncer deve ser integralmente custeado pelo SUS e pela operadora de saúde. Uma outra pergunta que tem sido feita é como eu conhecer mais sobre o assunto pode me ajudar? E isso eu posso te responder a partir de uma experiência pessoal. Quando eu fui diagnosticado, lá em 2011, tinha um medicamento que eu precisava que chamava Rituximab, o nome comercial Mabtera. O medicamento custava R$90 mil. Tinha uma presidente da República na época, ou que seria presidente em pouco tempo, que teve um diagnóstico de linfoma, um diagnóstico muito difícil, e ela precisou ter acesso ao Rituximab. O SUS, após isso, fez a inclusão do Mabtera na rede pública de saúde para linfoma e não para leucemia, que era a doença que eu tinha. Então, tendo conhecimento de que houve a aprovação do medicamento que também tinha funcionalidade para leucemia, nós ingressamos com uma ação judicial buscando, naquele momento, contra o SUS, uma alternativa para que houvesse o fornecimento do tratamento também para leucemia. Olha como saber com maior profundidade a noção sobre os seus direitos em relação à saúde pode trazer um benefício direto para a sua vida. Não deixe de avançar, não deixe de estudar, não deixe de procurar entender melhor. E na dúvida, sempre procure um especialista na área da saúde para poder te apoiar nesse momento tão difícil. Outra pergunta recorrente que chega no nosso escritório: se eu tenho plano de saúde e eu tenho uma negativa, eu devo entrar contra o SUS ou contra a operadora? E aqui a gente tem que tomar uma decisão. E, em regra, a gente deve buscar primeiro a responsabilização da operadora de saúde, e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque você paga por esse serviço. Ele não é um serviço gratuito, é um serviço que você paga e caro para ter acesso a todas as garantias que a lei dos planos de saúde garante ao consumidor. Então, nessa medida, além de você pagar pelo serviço, existe uma quantidade de legislação que apoia esse tipo de procedimento, que dá muito mais suporte do que entrar contra o Sistema Único de Saúde. Um outro detalhe: quando se consegue uma liminar contra uma operadora de saúde, o cumprimento se dá de uma forma muito mais rápida, porque não envolve recurso público. Quando envolve recurso público, o Estado pode dizer que não tem dinheiro, ou pode não achar dinheiro na conta do Estado quando é determinado um bloqueio judicial. Então, em regra, é claro que você vai consultar um especialista para isso, mas, em regra, primeiro procure a responsabilização da operadora de saúde. Se você tiver insucesso nessa jornada, aí sim, o caminho é entrar contra o SUS. E lembrando, isso é um detalhe que poucas pessoas sabem, o SUS, depois, ele tem como exigir o ressarcimento da operadora de saúde. Olha que interessante. Hoje, no Brasil, as operadoras devem mais de 4 bilhões de reais para o SUS por atendimentos que foram prestados. Então, é importante demais saber os seus direitos e, principalmente, não abrir mão deles. Descobrir o câncer. E agora, por onde começar? Olha, eu posso falar para vocês que foi para mim uma experiência única e que eu nunca vou conseguir esquecer os momentos de aflição que eu tive no momento. E olha que eu sou advogado. Fiquei muito perdido, sem saber a quem recorrer, o primeiro passo que eu deveria dar, que tipo de relatórios médicos eu deveria solicitar para buscar um atendimento adequado. Então, você especialmente que não é advogado, saiba que você não está sozinho. Na época eu procurei por muitos sites, eu procurei por muitas ferramentas que pudessem me dar um auxílio, porque naquele tempo eu não era advogado dessa área. E hoje a gente tem, por exemplo, o portal Oncoguia, inclusive eu vou deixar aqui o endereço para que vocês possam acompanhar, que hoje é o maior portal de câncer do Brasil, que traz informações riquíssimas sobre direitos, sobre deveres, sobre linhas de tratamento, o entendimento sobre o próprio diagnóstico, sobre as chances terapêuticas. E é um portal que é brilhantemente conduzido por profissionais de altíssimo gabarito, todos voluntários,
e lá eu já tive a honra de participar enquanto colunista. Então não perca tempo, entre no site do Oncoguia e tenha informações precisas sobre o seu tratamento, sobre a sua linha de tratamento e sobre os passos que você precisa percorrer nessa jornada. Agora, muitas pessoas também me perguntam sobre qual é o momento ideal para procurar ajuda, para procurar uma ajuda profissional. E a resposta que eu tenho para você é agora, imediatamente. Não deixe de procurar desde o início do tratamento o apoio e o suporte técnico de um profissional especialista na área do direito da saúde para te dar as principais diretrizes. O paciente que tem informações necessárias, ele sabe como pedir um relatório para a autoridade médica, o que ele precisa enxergar num relatório de qualidade, por exemplo, a eficácia do medicamento, se ele tem ou não registro na Anvisa, se ele é ou não de uso urgente, emergencial, quais são os danos que a ausência daquele medicamento pode trazer para a saúde daquele paciente. Então, o paciente que tem essa informação desde o início, ele evita muitos passos que depois podem gerar um retrabalho. Mais do que isso, o paciente que tem informação sabe que quando você solicita uma autorização para a operadora, ela tem que fornecer a negativa por escrito. Se houver urgência indicada no relatório, a operadora não pode pedir 21 dias, como tem pedido, para fornecer uma negativa. A resolução da ANS determina que essa autorização ou essa negativa tem que se dar de forma imediata. E as pessoas não sabem disso e você que está assistindo esse vídeo está tendo essa oportunidade, inclusive, de replicar essa informação. Imediata entende-se por agora. Tolera-se, no máximo, 24 horas por espera de um documento. Por que é tão importante o documento da negativa? Ou da autorização, é claro. Porque sem a negativa não há como sequer fazer o pedido judicial. Então é um documento indispensável para que o advogado possa trabalhar. Não abra mão dos seus direitos. Saber que existe um canal na ANS que permite a denúncia sobre má conduta de operadoras que podem gerar multas altíssimas, até milionárias, contra a operadora de saúde. Hoje, esse paciente que está instrumentalizado, que está empoderado pelo próprio advogado, tem condições de fazer ele próprio esse nível de denúncia para a ANS, para exigir que o seu tratamento seja feito de forma correta. Então, no momento do diagnóstico, coincide com o momento ideal para, desde já, procurar a consultoria de um advogado especialista, inclusive para prevenir judicialização. O bom advogado dessa área não é o que vende ação judicial, é o que muitas vezes previne uma ação judicial pela qualidade de um relatório, pela boa maneira de fazer o pedido, pela forma de cobrar. Enfim, existem múltiplas formas de fazer com que o seu tratamento de saúde seja mais tranquilo, traga um peso menor, porque a doença ela já é muito difícil. Lidar com o diagnóstico do câncer já é muito difícil. E ter pelo menos diminuído esse nervosismo que as negativas de uma operadora de saúde ou mesmo do próprio Sistema Único de Saúde trazem, vai te dar um pouquinho mais de serenidade para lidar com o seu tratamento de uma forma serena, porque o mais importante está por trás disso tudo, de tudo isso que a gente está conversando, que é a saúde da pessoa, a serenidade para saber que com muita oração, com muita fé, existe um caminho muito sólido. Hoje, mais de 98% dos tipos de câncer são absolutamente tratáveis, com chance de cura altíssima. E quando você é empoderado pelos seus direitos, essa chance com certeza se torna ainda maior. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, porque ela será brevemente respondida. E se você gostou de verdade desse material, compartilhe com seu amigo que está passando por uma dificuldade dessa natureza, porque nesse momento, pessoal, a união de todos ela é muito importante e conteúdo nesse momento é tudo. Até o próximo vídeo.